Bom dia, meus Felicidade! amores. Como Bom é que Bom vocês dia, estão? Juan! Dia lindo, Tudo bem não com é? vocês? Tudo e com você, Juan? Melhor Eu tô ótimo, impossível. gente. Eu tô super feliz. Vocês fizeram o simulado super bem. Tô assim, Eu Estou maravilhado, também. sabe, com os revoltado. resultados. Ainda A estou correção revoltado. ninguém teve dúvida. Todo mundo falou que tava facinho. Tô Por impressionado, isso que eu sabe? te amo, homem. Sim, Ainda Então, estou é isso aí, revoltado. Juan. E vamos essa lá, semana ainda vamos tem continuar feriado, nosso coisa boa. conteúdo hoje. Vamos fazer dever? Vamos fazer dever. Vamos. Vamos fazer dever. Vamos lá. Aquele símbolo de gravação não me amedronta. Ainda estou revoltado. A gente vai lá para a Você página tá quebrando 118 matriz. do livro. Abram aí a página 118. Vazou, hein, Juan? Vazou, já era, vazou. Vazou o quê? O seu e-mail aí do Bernardino. Mas a Ixi, senha não, né, lascou. doidão? Ué, não tá querendo entrar não, ó. Hackeou o mainframe, né? Agora você não consegue mais entrar, não. Vamos lá. Galera, a gente está na frente C, capítulo 1, página 118. Vocês conseguiram fazer a questão 11 e 12? Esqueci. Esqueci de fazer a 12, mas a 11 eu fiz certinho. A 11 você fez? A 11 é legal, não é? A 11 a gente fez em sala, não fez, não? Como A 11 não, a Não, gente fez foi a a 10 na 10, eu sala. acho. A 11, gente, ela é legalzinha, que ela parece ter um monte de coisa e no final você vai achando os números e vai saindo, sabe? Cadê? Eu não tô achando. Na frente C, capítulo 1. Ó, Juan, estão tentando quebrar seu cofre aí. Então, estão querendo, cara. Os caras me descobriram aqui, estão tentando abrir a porta. Já A sua porta é blindada, Juan. é blindada. Ô, Juan, fica eu acho que a gente mora preocupado. perto, porque eu escutei esse mesmo barulho aqui na minha casa agora. Sério? Bem É parecido. Felipe que tá tentando invadir, Juan. É meu esconderijo, cara. Não vou falar onde é que é, não. Ninguém nem me mandou lanche no meu aniversário. Já Ué, aconteceu seu quando foi seu aniversário, Juan? aniversário? Meu aniversário foi Ensino domingo. médio, Juan. Ensino médio. Foi domingo? E você nem fala nada, igual o De César, sabe? O De César Bora ninguém cantar um sabia. parabéns, vamos cantar um parabéns. Bora. Parabéns Para para Você nessa nessa data. data. Nossa, Deus, que parabéns desanimado. Que Tá angelical aqui, Tá Juan. batendo parabéns ou tá Livre. fazendo um funeral aqui? Gente, Não é aguento, aniversário não. de É de Juan. A outra tá perdida. A outra aí tá ligadona. Como é que é? Aniversário de quem? Ô, Juan, de presente, por a gente ter feito uma festa tão maravilhosa pra você, você pode dar uns 2 pontos, né? Não, Claro. dá uma prova mais fácil, pelo amor de Deus. Que é verdade. Obrigado, gente. Prova mais fácil. Disponha. Já O falei, massa é gente. que ele faz aniversário, a gente tá pedindo presente. É, Felipe, isso não tô questiona. vendo aí. Ah, como presente meu de aniversário, me dá 2 pontos. Ai, ai. É, livro, bora abrir. Não tá querendo abrir, não. Juan, o aniversário é seu, mas que ganha presente é a gente, sem dever aí por um mês. Uhul. Mas, gente. Aí Nem exagerou, mano. Tem atividade dever assim por eu um passo ano pra até o ano vocês. que vem. Aí tem aniversário de novo e faz a mesma coisa. Sem Pedro dever durante Lucas um ano, né? Círculos. Mas, gente, tá muito devagar na internet. Eu acho que eu vou ligar no 4G aqui. Pera aí. Olha esse cara, velho. Que isso? Peraí, quem é que mandou Internet essa rima aí talento. insana no Vou chat ligar aí? o 4G. Ctrl C, Ctrl V, tá insano, hein, moleque? Ave Maria. Eu acho que eu já vi esse parabéns no grupo Minha Família, Heitor. Eu tenho certeza que eu já vi no da minha.
Quem passa para mim, eu quero usar. Gente, tá muito devagar. Você usa qual provedora de internet, mano? Eu uso a Inet, cara. Cara, que coincidência. Mano, eu só conheço eu que usa Connect aqui, mano. Alguém usa Connect aí? E lá em Almenara, eu uso Connect. Oxi. Ah, Ô, Juan, Oxi, Pierre Juan. caiu da aula. Ele não tá conseguindo entrar de novo. Internet. Quem? Pierre, André, Avelino, não sei o que, não sei o que aí. Ele escorregou e clicou sem querer no botão de livre, aposto. O dó dele. Vamos lá, galera. Questão 11 que eu pedi para vocês fazerem aí, eu vou fazer aqui. Ó. Primeiro, ele fala assim, um paciente está executando exercícios de fortalecimento da musculatura em que sua perna aplica uma tensão sobre uma haste flexível. Contudo, os ângulos de tensão devem ser calculados para não exceder a limites estabelecidos no processo de recuperação. A medida do ângulo θ em graus para a situação limite na figura é... Então, vamos lá. Ele quer saber esse ângulo θ aqui, ó. Então, primeira coisa que eu já consigo enxergar aqui. Tá vendo que eu tenho uma reta paralela aqui, ó, no R, e uma reta paralela aqui, ó, no S? Consequentemente, esse ângulo de 30 graus, ele tá onde? Tá aqui, não é? Vocês conseguem enxergar isso? e é Ângulo de quê? 30 graus, ó. Esse ângulo de 30 graus, ele é o mesmo aqui, ó. Então, aqui em cima também é 30 graus. Beleza? Olha, aqui é 30 graus. Se tudo isso aqui era 105, quanto que vale só essa parte de cima aqui, então? Qual a parte de cima? Só essa parte de cima aqui, ó. Esse pedaço. 75? 75. Concordam comigo? Por quê? Aham. Porque a soma dos dois ângulos aí tem que dar 105. Beleza. Agora a gente já tem uma definição aqui, mais ou menos. Por quê, Juan? Tá vendo que aqui é 75? Quanto que vai valer isso aqui? Pega 75. 105. 105. 105. Isso. Uai. O que eu falei? 105. Beleza. Se aqui vale 105, e essa reta QS é paralela a essa reta aqui T, significa que 3x mais 15 é igual a quanto? 105. 3x mais 15 é igual a 105. Ah. Conseguiram enxergar, todo mundo? Tem alguém que tem dúvida aí? Olha aí, Eu ó. fiz assim mesmo. 3x mais 15 é 105. Esse é um método, tá? Não, a gente não tem só um método para fazer, não. Mas esse é um método bem visual. Ó, 3x, então, 105. Se eu passo subtraindo 15, vai dar quanto? 90. Então, meu x vale 30 graus. Beleza, se meu x vale 30 graus, eu tenho 30, né? Aqui eu vou ter 3x, que vai dar quanto? 90. 90. Quanto que é o ângulo θ ali? Então, falta quanto? Ó, 90 mais 30, 120. Falta quanto aqui? Falta 60. Falta 60. Mas falta para quê, Juan? Para completar o ângulo raso, né? O ângulo de 180 graus. Então, falta 60 graus. Então, o ângulo que eu estou querendo aí, 60 graus. Conseguiram enxergar aí, visualizar? Easy. Tranquilão. Yep. Beleza? Então, vamos Fiz para... desse jeitinho aí também. Então, a gente tem que procurar, gente, sempre nessas questões, as retas paralelas. Que a gente procurando as retas paralelas, a gente consegue fazer aí, encontrar nossos ângulos, né? Aqui, ó, paralelo aqui, achamos alterno interno, né? Depois, aqui, ó, ângulo alterno interno. Depois, ângulos suplementares, né? Se eu somar isso aqui, daria Juan, 180. tem Oi. como você explicar de novo, rapidinho? Porque eu acho que, tipo, eu entendi, mas é só pra
Só pra ter em mente realmente se eu fiz certo, sabe? Sim, vamos lá. Ó, Ô, Juan, enquanto você tá pagando aí pra explicar pra ele, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Eu fiz desse jeitinho aí, não mudei nenhuma vírgula, mas tipo, tem outro jeito de fazer isso? De outra maneira? então, quando a gente tem esse tipo de situação aqui, onde a gente tem muitos ângulos diferentes, essa é a melhor maneira de fazer. O outro ângulo é somando as pontas. Lembra que eu te mostrei para vocês somando as pontas? Só que aqui Lembro, a lembro. gente não tem pontas. Tá vendo? Não tem pontas claras aqui. Me daria muito trabalho, porque se tem uma reta aqui, tem outra reta aqui. Então, eu acho que esse é o melhor jeito de a gente estar fazendo. Deixa eu mostrar, vamos lá, revisar aqui tudo. O que que a gente vai buscar? Retas paralelas. Então, ó, tem uma reta paralela aqui, uma reta paralela aqui e uma reta paralela aqui em cima. Por que que a gente vai buscar retas paralelas? Para encontrar os ângulos alternos internos. Então, aqui é 30 graus, aqui vale 30 graus. Certo? Ó, 30 graus aqui, 30 graus aqui. Se aqui tudo era 105 e aqui é 30, falta 75 graus. Beleza. Se aqui do lado de cá é 75, para completar 180, falta 105 do lado de cá. E 105, ele é alterno interno com esse ângulo 3x mais 15. Né? Então, 3x mais 15 é igual a 105. Fazendo a conta, eu vou achar aí que 3x é igual a 90, logo meu x é igual a 30. Né? Achei meu x igual a 30, substituo aqui, ó, 3 vezes 30, 90. Né? 90 mais 30, 120. Para completar 180, falta 60 graus. Então, esse é o valor que eu achei do teto aqui. Então, primeiro passo, traçar as retas paralelas. Tá? Vamos para a próxima? Beleza. Bora. Questão 12. Questão 12 ele fala, na figura a seguir, temos AC paralelo a EF, vamos prestar bastante atenção, ó. AC paralelo a EF, aqui, ó, a EF aqui, e temos que AB é paralelo a DE. Beleza. Explique por que os ângulos dos triângulos BEF, BEF e ECD possuem a mesma medida. Só explicar por quê. Por que esses ângulos têm a mesma medida? Sou formados de retas paralelas. São formados de retas paralelas, né? Ó, essa reta aqui, ó, é paralela a esta, não é isso? E essa reta Isso. pertence aos dois triângulos. Então, esse ângulo aqui é o mesmo que esse ângulo aqui. Como essa Não, reta você deixou o desenho confuso agora. é paralela a essa, deixa eu Maria. voltar tudo aqui. Então, ó. Fizemos as Eu retas entendi. paralelas. Vamos lá. Então, essa verde aqui, ó, é paralela a essa aqui, né? Correto. Beleza. Vamos ver outra. Essa rosa aqui, ó, pertence aos dois. Ou seja, esse ângulo é igual a esse ângulo, porque a gente tem retas paralelas. Essa reta amarela, aqui, ó, esse amarelo, é paralela a esse amarelo. Ou seja, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, que é igual a esse ângulo aqui, ó. O amarelo, vendo? no caso, ele pertence ao verde, certo? Também. Isso. Então, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Logo, essas retas, elas são o quê? Eu tenho dois ângulos iguais e um lado compartilhado com a mesma reta. Portanto, esses ângulos são iguais porque esses triângulos são formados por retas paralelas que pertencem a ambos os triângulos, tá? Então, por isso esses ângulos BF e ECD são iguais. E falar em triângulos, né? Vamos começar a ver triângulos aqui. Merdinha. Aqui. Vamos começar a ver triângulos aqui, né? Primeiro,
Quando a gente fala de triângulos, vocês percebem que os triângulos eles são muito, mas muito utilizados na engenharia. Por quê? O triângulo é a única forma geométrica que quando você colocar no chão, ele vai estar sempre com 3 pernas apoiadas. Por quê? Se você tivesse um banco triangular, vamos supor assim, um banco redondo. E esse banco circular aí, deixa eu voltar. Espera aí. Tá tendo... Não quero ver isso, não. Vamos voltar. Olha só. Num triângulo, vamos pensar num banco. Aqueles banquinhos, aquelas banquetas. Né? As banquetas, ela é formada normalmente assim. Né? Uma perninha aqui e uma perninha ali atrás. Né? Mais ou menos assim. Algumas banquetas têm 4 pernas. Só que se você tiver um chão desnivelado, né, você sabe que pelo menos 3 vão sempre estar apoiadas. Então, esse é o princípio do triângulo. O triângulo é uma forma geométrica muito estável, né? Ou seja, está vendo que ele forma aqui um triângulozinho na base? O triângulo é uma forma geométrica muito estável. Então, ela vai dar uma estrutura mais rígida para as formas geométricas. Por exemplo, quando vai fazer um guindaste, quando vai fazer a construção de uma torre, todos esses exemplos eles são utilizados a partir de triângulos, né? Olha só a estrutura que se tem aqui, ó. A estrutura que se tem aqui, né? A estrutura que se tem aqui é a partir de um triângulo. Quando você vai construir o telhado de uma casa, né? O telhado de uma casa normalmente você vai ter isso aqui, ó, né? Beleza, formado de um triângulo. Só que para dar estrutura a tudo isso aqui, eles colocam a viga aqui, né? E normalmente, para dar estrutura a essa reta aqui, essa viga, eles colocam ou uma estrutura aqui, para formar esse triângulo, ou uma estrutura da seguinte maneira. Eles colocam a estrutura assim, ó. Assim e assim. Né? Por quê? Essas estruturas aqui dão estabilidade para a estrutura triangular, para suportar mais peso, para suportar os desgastes de tensão, de tração. Tudo isso é calculado a partir das figuras geométricas. Né? Então, dentre qualquer outra estrutura, o triângulo é a forma mais básica que a gente tem. Né? Porque a circunferência ela não tem uma estrutura definida, né? A gente não consegue definir os lados de uma circunferência. Então, a gente classifica o triângulo como polígono e principalmente o triângulo, porque ele destaca por sua rigidez, por sua estrutura, né? Por ter 3 lados, né? E o nome daí já vem, o triângulo, né? Por que triângulo? Porque ele tem 3 ângulos. Ó, né? Faltou aquele gatinho. Ó, 1, 2, 3 ângulos em sua estrutura, né? Então, a gente chama de triângulos justamente por causa disso. E a gente vai estudar aí algumas estruturas triangulares para entender como é que funciona, tá? Primeira coisa. Os ângulos internos de um triângulo sempre vai dar 180 graus. Sempre vai dar 180 graus. Ou seja, se eu pegar esse triângulozinho aqui, ó, esse triângulozinho, for somar aqui esses ângulos internos, isso aqui vai dar 180 graus. Se eu pegar esse triângulo aqui, for somar seus ângulos internos, isso aqui vai dar 180 graus. Sempre a soma dos ângulos internos de um triângulo vai dar 180 graus. É muito importante a gente perceber essas características, porque a gente tem alguns elementos associados, né? A gente tem o ângulo interno e o ângulo externo. O ângulo interno
é essa medida aqui, ó. A medida entre dois lados de um triângulo. Ó, ângulo interno e ângulo interno. O ângulo externo é a medida do prolongamento aqui do ângulo externo. Ou seja, se eu somar o ângulo interno mais o ângulo externo, isso vai dar igual a 180 graus. Tá? O ângulo interno mais o ângulo externo, isso vai dar 180 graus. Isso é regra? Sim, é regra. E aí a gente começa a numerar algumas características desse triângulo. Por exemplo, ângulo interno, ângulo externo. O segmento aqui de reta que a gente vai ter vai ser chamado de lado. O encontro entre dois segmentos a gente vai chamar de vértice. Né? Os vértices vão ser denominados por letras maiúsculas, ó, C, A, B, tá vendo? E os lados vão ser determinados por letras minúsculas. No caso, eu poderia colocar aqui, ó, A, né, oposto ao ângulo A, B, oposto ao ângulo B e C, oposto ao ângulo C. Eu sei que isso aqui é bem básico para muitos de vocês, que provavelmente vocês viram isso ano passado, não viram? Triângulos. E Acho que foi ainda antes do ano passado. antes do ano passado, né? Então, a gente tem algumas características importantes. E a primeira delas é, por que que num triângulo a soma dos ângulos dá 180? Né? A primeira explicação que eu tenho para vocês é porque, ó, pensa aí, eu tenho um lado desse triângulo. Vou traçar uma reta paralela aqui, no vértice. Então, eu vou ter aqui um ângulo interno, certo? O ângulo interno. Nesse ângulo interno, se eu traçar esse ângulo alfa aqui, vocês percebem que aqui vem tal ângulo interno C? Tá vendo aqui, ó? Esse ângulo aqui não é alterno interno? Esse ângulo beta aqui, ó, não vai ser alterno interno desse aqui? Né? Ou seja, esse ângulo B aqui, ângulo interno B. Então, se eu somar esses três ângulos aqui, esse, mais esse, vai dar quanto? 180 graus. Por isso que sempre a soma dos ângulos internos de um triângulo vai dar 180 graus. A partir da medida que a gente relacionou ali com ângulos, né? A gente relacionou os ângulos com a medida dos ângulos internos aqui de um triângulo. Então, qual a outra propriedade que eu tenho? Que sempre que eu somar um ângulo interno com um ângulo externo, isso vai dar 180 graus. Por quê? Olha aqui, isso aqui é um ângulo raso. Tá vendo? Se eu pegar essa medida aqui, ó, isso aqui é um ângulo raso. Eu tenho essa medida e tenho essa medida. Isso é um ângulo raso. Né? O ângulo raso tem 180 graus. Outra fórmula que eu tenho aqui para definir é que, se eu quiser saber, então, qual vai ser a medida desse ângulo externo aqui, eu consigo determinar que vai ser a soma dos dois ângulos internos. Por quê? Porque, ó, se esse mais esses dois aqui vai me dar 180 graus, e se esse mais esse aqui vai dar 180 graus também, então, logo, esses dois ângulos internos aqui vai ser o valor do meu ângulo externo. Né? Faz todo sentido eu falar isso. Né? Por quê? Porque ambas as somas vão dar igual a 180 graus. Tá? E a última propriedade que vai mostrar aqui é que, se eu somar todos os ângulos externos de um triângulo, isso vai me dar 360 graus. Por quê? Olha só, é como se eu pegasse esse ângulo aqui, pegasse esse ângulo externo aqui, ó, e trouxesse ele para cá. Pegasse esse outro ângulo externo aqui e trouxesse ele para cá. Ó. Ele se iria encaixar perfeitamente aqui, esses três ângulos. Como assim, Juan? Vamos traçar uma reta paralela ali naquele eixo? Ó, deixa eu só ver o ângulo aqui que se dá. Não vai dar certinho, não, mas... Olha só, se eu traçar uma reta paralela aqui, ó. Né? Paralela a essa aqui, essa primeira aqui. Certo? Tracei essa reta paralela aqui, ó. AB, tracei a reta paralela a B aqui.
Vou traçar essa reta paralela aqui, ó. Então, percebam, esse ângulo aqui, externo, ele não vem para cá? Não pode vir para cá? Não é a mesma coisa? Esse ângulo aqui, eu não posso trazer ele para cá, que é a mesma coisa? Né? Então, a soma dos ângulos externos dá igual a 360 graus. Né? Essa é a propriedade que a gente chega aí. Beleza? Então, a soma dos ângulos internos é igual a 180 e a soma dos ângulos externos é igual a 360. Vamos ver aqui. Aqui, ó, vocês vão conseguir ver aqui relações angulares em realidade aumentada. É só pegar o celular de vocês e testarem isso aqui, tá? Pra vocês fazerem aí na casa de vocês. Então, relação entre ângulo externo e ângulo interno. Eu até já mostrei para vocês, né? Que a soma do ângulo interno com o externo vai dar 180 graus. E outra coisa é que a classificação de um triângulo vai ser dada a partir das medidas dos ângulos ou medida dos lados. Então, eu posso classificar um triângulo como equilátero, posso classificar um triângulo como escaleno ou isósceles. Mas se eu classificá-los em relação a equilátero, escaleno e isósceles, eu estou relacionando com o tamanho do lado. Se eu falar que ele é retângulo, acutângulo ou obtusângulo, eu estou relacionando com a relação aos ângulos. Né? Então, preste bastante atenção aqui. Ó. O triângulo equilátero é aquele que todas as medidas são iguais. Aqui, igual aqui, que é igual aqui. Portanto, se todas as medidas são iguais, todos os seus ângulos são iguais. Todos os seus ângulos têm 60 graus. Tá? Então, no triângulo equilátero, ele é um triângulo equiângulo também. Tá? Então, vocês verem a opção assim, ó, equiângulo, tá certo. Tá? Então, o triângulo equilátero ele possui 3 lados congruentes e a medida do ângulo é 60 graus. O triângulo isósceles, esse nome isos, vem de igual. Tá? E esse iso significa que ele tem 2 lados iguais, ou seja, ele tem 2 lados iguais, portanto, esse ângulo vai ser igual a esse. Tá? Então, ele tem 2 lados congruentes e 2 ângulos congruentes. E no triângulo escaleno, todas as medidas dos lados são diferentes. Né? Portanto, todos os ângulos também no triângulo escaleno são diferentes. Se eu for classificá-los em relação à medida dos ângulos, se eu for classificar em relação à medida dos ângulos, a gente tem 3 classificações também. Um triângulo retângulo, quando tem um ângulo de 90 graus, e a gente vai estudar especificamente o capítulo de triângulo retângulo, né? A gente percebe que no triângulo retângulo, essa relação aqui ela é obedecida. Né? Por exemplo, o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Né? Ó, teorema de Pitágoras é válido. No triângulo acutângulo, ou seja, quando a gente tem ângulos agudos, o que é um triângulo? O que é um ângulo agudo? Menor que 90 graus. Né? Quando esses ângulos são menores que 90 graus, eu tenho aí, todos os ângulos são agudos, triângulo acutângulo. Né? Então, como é que acontece aqui? A minha hipotenusa, tecnicamente, né? A medida dos lados, ela vai ser respeitada por isso aqui, ó. C ao quadrado vai ser menor que A ao quadrado mais B ao quadrado. Né? Onde C é a medida do maior lado. Preste bastante atenção. Né? E no triângulo obtusângulo, eu tenho aqui que eu tenho um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? Maior que 90 graus. Se eu tenho um ângulo maior que 90 graus, eu chamo o triângulo de obtusângulo. E eu vejo que o maior lado ele vai ser maior que o quadrado dos outros dois. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de triângulo obtusângulo. Tá? A gente vai estudar isso aqui mais para frente, com mais detalhes, mas é importante vocês saberem que o teorema de Pitágoras, ele só presta, né, ele só serve para triângulo que retângulo. Beleza? Vamos prosseguir. Aqui, ó, outra coisa importante. No triângulo equilátero, ele também é isósceles, porque ele possui 2 lados iguais. Tá? E, consequentemente, ele possui 3 lados iguais.
No triângulo retângulo, esse maior lado aqui, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, a gente chama ele de hipotenusa, tá? Então, sempre o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa e é o maior lado do triângulo, tá? E os catetos são os outros dois lados, são os demais lados, tá? No triângulo isósceles, né? No triângulo isósceles, vamos falar aqui, ó, nesse triângulo aqui, a base vai ser o lado diferente, tá? A base é o lado diferente. Sempre a gente vai chamar de base no triângulo isósceles o lado diferente. Beleza. Vamos lá para a próxima alternativa. Próxima alternativa não, é continuar com a nossa questão. Olha só, gente. Tem alguns desafios de programação que eles vão dar aí algumas nomenclaturas, eles vão dar algumas diferenças entre o sentido do ângulo, né? Por exemplo, aqui se você vê num jogo, ou ver num programa, numa espécie de programação, ele falando assim, ó, vire 45 graus à direita, né? Então, se você estava nesse sentido aqui, né, se você saía desse sentido para cá, 45 graus à direita seria esse sentido, né? Se ele fala vire 45 graus à esquerda, né, seria esse sentido, né? E é importante vocês terem noção de sentido durante a descrição dos enunciados, né? Ou até mesmo para quem gosta de programação. Por quê? Quando utiliza-se recursos visuais, essa orientação de lado é muito importante. Por quê? Faz total diferença no desenvolvimento aí dos programas, tá? Então, bom, tem aí um pouquinho de programação para quem gosta, acesse esse QR Code aqui, ó, e vocês vão aí ver formas diferentes de desenhar uma linha reta, né, para se mover, mexer com pixels, né? A proposta é que vocês façam aí 5 primeiras questões com desse QR Code. Vou até deixar disponível aqui para vocês. Deixa eu tirar isso aqui. Aqui ele vai dar um videozinho explicativo sobre a tarefa, tá? E aqui atrás tem as 5 primeiras questões que vocês podem estar resolvendo. Beleza? Não vou passar aqui agora, mas eu recomendo que vocês façam aí para a gente sair um pouquinho da matéria. Na próxima aula eu volto nela com vocês, tá? Deixa eu só... Então, vamos falar sobre condição de existência. O que é condição de existência? Gente, para um triângulo existir, né, vamos pensar assim, ó, um lado ele não pode ser maior que a soma dos outros dois. Isso é fato. Por que, Juan, que não pode? Vou mostrar para vocês no método prático. Vamos pensar esse lado aqui. Aí eu vou tentar fazer esse lado mede 10. Vamos colocar aqui 10. Vamos supor que a soma dos outros dois lados dê igual a 10. Então, se eles forem iguais, significa que se eu pegar um lado B aqui, ó, vou pegar de outra cor. Um lado B aqui, ó, colocar aqui em cima. E o outro lado do outro triângulo, colocar aqui em cima. E isso dá igual a 10. Isso vai formar um triângulo? Não vai, né? Então, para um triângulo é importante que um lado, né, ou, por exemplo, o lado A, ele sempre tem que ser menor que a soma dos outros dois. E o lado B, né,
seja menor que a soma dos outros dois. Por quê? Porque senão nunca vai formar um triângulo, gente. Isso é meio que intuitivo, vocês conseguem enxergar? Né? Ou seja, sempre dois lados, a soma deles tem que dar maior do que o outro lado, porque senão não vai ter a curvatura suficiente para formar um triângulo. Né? Isso é um tanto óbvio. Né? Ou seja, C aqui vai ter que ser menor que a soma dos outros dois, B mais A. Né? E, consequentemente, a gente tem aqui que a diferença entre dois lados também tem que ser o quê? Menor do que um lado. Né? Menor do que um outro lado. Né? Senão, isso não vai conseguir formar um triângulo. Tá? Então, não forma um triângulo. Vamos ver os exercícios aqui. Ó. Determinar os triângulos escalenos que possuem as medidas dos lados com valores inteiros e perímetro menor que 13. Então, ó, perímetro menor que 13 e os lados têm valor... como é que fala? Tem valores inteiros. Né? Então, o que, que a gente fala? Se a gente falar para a gente somar A dos dois lados da equação, né? Se eu somar A aqui, somar A aqui, eu vejo que 2A, olha só, que a partir da primeira relação, que um lado tem que ser menor que os outros dois. Né? Se eu somar A dos dois lados, eu vou ver que 2A vai ter que ser menor que a soma dos três lados. Né? Se A mais B mais C é o perímetro do triângulo, eu sei que tem que ser menor que 13. Né? Então, logo, se 2A tem que ser menor que o perímetro do triângulo, que tem que ser menor que 13, 2A tem que ser menor que 13. Né? Então, eu já vejo que A tem que ser menor que 6,5. Se A tem que ser menor que 6,5, significa que o meu A pode ser igual a 6, certo? Porque é número inteiro. Meu A pode ser menor que 6. E se eu fizer essa mesma relação para todos os lados, eu vejo que se meu A tem que ser menor que 6,5, né, menor que 6,5, vamos colocar aqui. Se eu fizer essa relação para B, meu B teria que ser menor que 6,5 e meu C teria que ser menor que 6,5 também. Né? Portanto, para estabelecer essas equações, eu veria que meu A tem que ser menor que 6, ou tem que ser no mínimo, né, 6, e eu posso fazer as relações. Se meu A for 6, qual o valor que meu B pode assumir? Meu B pode ser 6. Né? Se meu B for 6, qual o valor do meu C? Meu C teria que ser 1. Né? Isso eu conseguiria formar um triângulo. E eu posso ir variando de diversas maneiras aí para achar quantos triângulos eu teria. Né? Quantos triângulos eu teria. 6, 6 e 1 seria um triângulo possível? O que você acha? Seria possível? Não, né? Por que não seria possível? Porque o perímetro tem que ser menor que 13. E se eu somar aqui, dá 13. Né? Então, 6, 6 e 1 não dá. Mas 6, 5 daria? 6, 5 e 1 daria menor que 13. Só que, se eu somar esses dois lados, B e C dá igual a 6. Então, não dá para ser 6, 5 e 1. Né? Eu teria que ter outra possibilidade aqui. Ó. Vamos ver. 5, 5 e 1 não dá. Então, poderia ter 5, 4 e 3. Né? Poderia formar aí outros triângulos. Por exemplo, 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Números inteiros, onde a soma daria menor. Poderia ter 2, 4 e 5. Né? Ó, sempre a soma de dois lados. 2 mais 3 é maior que 4. Né? 2 mais 3 dá 5. 2 mais 4 dá 6, é maior. Então, sempre tem que ser maior. Né? Então, se eu colocar outro lado aqui, ó, 3, 4 e 7, né? E 7 não, e 5, daria aqui 3 mais 4, 7, mais 5, 12. E importante informação que ele fala que esse triângulo é escaleno, por isso que a gente não usa lados iguais. Tá? Então, a gente teria esses triângulos aqui possíveis para essa questão. Galera, eu vou finalizar nossa aula por aqui. Tá?
Até a aula de amanhã, vamos fazer esse Poxa, resolvido. Número Dá mais aula. 123. E na aula de amanhã, a gente vai para a página 124 fazer tarefa, tá? Então, questão 13, 14, 15 e 16. A gente vai fazer essas questões aí. Beleza? Falou. Muito obrigado para quem desejou feliz aniversário aí. Muitos anos de vidas para nós. Juan. Muita felicidade para nós. Feliz aniversário, Juan. Até mais. Dá mais Valeu. aula, mano. Falou, maluco. Falou. Falou. Pô, agora era de história, por favor, prefiro matemática. Licença. Tchau.